Fala irmãos, como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje então falarei sobre Isaías 55 aqui com vocês e vamos direto então ao assunto. Então aqui está escrito: convite aos sedentos e famintos. Ó vós todos os que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Eis que eu o dei por testemunha aos povos, por príncipe e mandador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque ele te glorificou. Então, nestes cinco primeiros versículos, nós já podemos perceber diversas questões que Deus coloca aqui sobre o Messias, né? Então, primeiramente, todos os que têm de sede, vinde às águas. Assim como Jesus, em diversos momentos, fala, né, que Ele é a água viva, como, por exemplo, quando Ele fala à mulher samaritana, e também em Apocalipse 22, no finalzinho da Bíblia, quando Jesus fala o seguinte, aqui ó, e o Espírito e a esposa dizem, vem, e quem ouve diga, vem, e quem tem sede venha, e quem quiser tome de graça da água da vida. Ou seja, é a mesma coisa que Deus está falando aqui, né? Quem tem de sede, vinde às águas. Então olha que incrível, né? Desde Isaías já falando isso. Então, a aliança perpétua que Deus está dizendo que faria, né, conosco, com os homens, da casa de Davi aqui, né, é simplesmente a nova aliança, né, que com o sangue de Jesus Cristo que foi derramado na cruz, ele fez essa aliança, então, para remir os nossos pecados. Que mais? Então, Deus nos deu o Messias, Jesus, por testemunha aos povos, por príncipe e mandador. Então, chamarás a uma nação que não conheces, né? Uma nação que nunca te conheceu, ou seja, os gentios, né? As pessoas que não eram judeus do povo de Israel, tendo conhecimento do Filho de Deus e, através dele, conhecimento do Criador dos céus e da terra. Então, continuando aqui. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Então, mostrando as misericórdias de Deus, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir, brotar, dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a minha palavra, que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Então, este versículo, né, assim como outros, são mensagens que o Criador deixou para nós, que podem ter mais de um sentido. Então, a primeira interpretação disso, né, essa palavra
que sair da boca de Deus e que não voltará para ele vazia, é a primeira interpretação, né? A palavra que sai da boca dos profetas, que verdadeiramente vem de Deus, não volta para ele vazia, né? Antes faz aquilo que é a vontade de Deus, né? Em segundo lugar, né, a palavra também é o próprio Jesus Cristo, Yeshua, ou Jesus Christus, né, em grego. Então, é a palavra de Deus que também saiu, que desceu do céu e que, como Jesus fala, né, aqueles a qual foram dados a Ele pelo Criador, então Deus deu pessoas para Jesus, né, para que fossem lavadas por Ele. Então, tanto a palavra, né, que é Jesus, não volta para Ele vazia, tanto quanto as palavras que saem da boca dos profetas, né? Então, agora versículo 12. Porque com alegria saireis, e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cântico diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá a faia, e em lugar da sarça crescerá a murta, o que será para o Senhor por nome e por sinal eterno, que nunca se apagará. Então, aqui já é algo um pouco mais menos sólido, né, para eu dar a minha opinião aqui, mas eu creio que está relacionado às promessas do Criador em relação ao futuro, né, um futuro em que o leão comerá ao lado do cervo, um futuro de paz, que é o reino eterno de Deus, né, no reinado de Jesus Cristo, que é o nosso Rei. Então, bom, este foi o vídeo. Creio que isso daqui é o suficiente. Então, espero que tenham gostado. Se puder, deixe seu gostei, seus comentários. Nem que seja apenas para apoiar, né? Deixe algum comentário aí, porque faz diferença. E é isso, sabe? Se inscreve no canal, porque eu tô, assim, com muita vontade de chegar nesses 200 inscritos, e não por um número, mas para que a palavra de Deus chegue a mais pessoas. Então, este é o objetivo do canal, né? Então, se puder, faça essas coisas, e também muito obrigado. É só o começo e até a próxima.